Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Jorge Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos fazendo uma viagem, né, a uma cidade da antiguidade, uma cidade importante, uma cidade centro cultural, uma cidade iluminada à noite, né? Uma cidade pagã, antes do influxo que ela vai receber da cruz, né? E uma cidade, uma viagem impossível, né? Que nós estamos fazendo, porque essa cidade da antiguidade não existe mais, né? Com todas as características dela, não existe mais, né? Estamos viajando por Antioquia, né? E nós estamos então no pé da página 90 do livro do Padre Rosner, sobre Paulo de Tarso, né? Vamos continuar então essa viagem. As diferenças sociais eram muito grandes, como acontecia por toda parte nas grandes cidades da antiguidade. 2/3 da população eram escravos. Em contrapartida, os negociantes ricos, os industriais, os grandes proprietários, os filhos das ricas casas patrícias de Roma, empregados no exército ou na administração, possuíam tudo quanto lhes apetecia. Provam-no os restos bem conservados de uma centena de vilas e palácios que acompanham o Vale do Oronte por umas 40 horas de caminho. Oronte era o rio, né? Que passava pela cidade na parte norte dela, né? O lugar preferido dos antioquenhos era Dafne, hoje a solitária Bet Elmá, célebre em todo o mundo, maravilhoso paraíso de bosques verdejantes e alamedas e loureiros, jardins, fontes, cascatas graciosas, jogos de água, frescas grutas e deliciosos caramanchões. À sombra dos antiquíssimos ciprestes murmurava a lendária fonte Castalha. Bandos de gente alegre, com vestes festivas, dirigiam-se ao templo de Apolo, entoando as melancólicas canções gregas, e a música suave de harpas e flautas atraía-os para os recantos isolados. Então, aqui no mapa, nós vemos a porta que dá acesso a Dafne, né? A indolência dos sírios, as artes dos faquires hindus e egípcios, todos os embustes do Oriente haviam marcado encontro nesta fronteira entre dois mundos, transformando a cidade do Levante numa cloaca de toda a indignidade. Para exprimir as piores coisas sobre Roma, o poeta Juvenal dizia que as águas do Oronte haviam corrido para o Tibre, ali depositando todo o seu lodo.
orientando-se pelas descrições de Libânio, Pausânias, Filóstrato e Luciano, bem como pelas alusões de São João Crisóstomo. Eu disse para vocês, né, que ele foi bispo lá. Renan, Ernest Renan, no século XIX já, né, traçou no seu pitoresco estilo o seguinte quadro dos costumes de Antioquia. Abre aspas. Era uma mistura jamais vista de charlatães, comediantes, bufões, feiticeiros, sacerdotes impostores, bailarinas, heróis de circo e de teatro, uma cidade de corridas, jogos de gladiadores, bailes, cortejos e bacanais. Um luxo desenfreado, toda a loucura do Oriente, as superstições mais doentias e as orgias mais fantásticas. Era o sonho de um fumante de ópio, a embriaguez de Sardanápalo, fecha aspas, para a descrição aqui de Renan, né? Baseado nas descrições dos antigos, né? Então veja, era uma cidade pagã, por isso ela tinha essas características, né? Pagã e rica, pagã com dinheiro, né? Pagã com luxo. E daí o paganismo, né, ele construiu isso aí, não é? Bacanais, orgias, isso tudo era parte. É preciso que a gente entenda, né, que o paganismo antigo, não é? Ele se parece muito com o paganismo moderno. Por isso a gente diz que a gente está vivendo um neopaganismo, né? Tá certo? Veja a descrição disso que o Renan nos oferece, e veja se a gente não pode aplicar essa descrição com mais ou menos modificação, com mais ou menos detalhe, as grandes cidades de hoje, por exemplo. Não é? Vamos lá, vamos ver o que era Antioquia, né? Era uma mistura jamais vista de charlatães, comediantes, bufões, feiticeiros. Quantos feiticeiros nós temos hoje por aí, né? Inclusive nós temos uma espécie de religião de feitiçaria, né? Sacerdotes impostores, bailarinas, heróis de circo e de teatro, uma cidade de corridas, jogos de gladiadores, bailes, cortejos e bacanais, um luxo desenfreado, toda a loucura do Oriente. Nós vivemos essa loucura do Oriente com essa invasão desse budismo à la Califórnia, né, que nós temos hoje. As superstições mais doentias, que hoje, inclusive, são, às vezes, baseadas ou tentam basear essas superstições doentias na ciência, né? E as orgias mais fantásticas, né?
os bailes funk. Veja se nós não podemos, né? Então veja, nós estamos visitando uma cidade da antiguidade, hein, gente? Tá certo? Uma cidade que tinha muitos intelectuais, hein? Não nos esqueçamos disso. Tá certo? O pior, porém, continuando a descrição aqui do Padre Rosner, é que a religião pagã, e em geral as religiões de mistérios do Oriente, revestiam essa imoralidade de um glorioso esplendor, como a nossa. Como a nossa. Hoje em dia. Um glorioso esplendor. As doutrinas orientais daquele tempo exaltavam os instintos naturais e as faculdades procriadoras. Os seus deuses eram principalmente deuses da vegetação e da abundância, e costumavam ser venerados sob a forma de homem e mulher. Deuses da vegetação é a Pachamama, e da abundância, né? Pachamama misturada com o movimento ambientalista, né? Por isso que eu falo que as nossas superstições hoje estão envoltas de uma aparência científica, né? A nossa idolatria hoje está envolvida com a ciência, né? Que eles não tinham antes, né? Essa ciência entre aspas, né? Então, Gaia, né? A Terra viva, né? A Terra como um ser vivo. Então, esses deuses, né, eram da vegetação, da abundância, da procriação, né? Eram venerados sob a forma de homem e mulher, né? Assim encontramos a deusa mãe Cibele, da Ásia Menor, e o selvagem Atis, da Frígia, o casal egípcio de Ísis e Osíris, o culto orgíaco de Dionísio Sabásio, era pura orgia, né? Hoje nós temos muita coisa, né? Nós temos Tantra Yoga, Kundalini, essas bobagens todas, que é orgia, né? Importado da Ásia, o culto orgíaco de Dionísio Sabásio, né? Importado da Ásia, introduzido em Roma, por intermédio da Trácia e da Grécia. E em Tarso, o de Sabdã Heracles. Então eram os deuses egípcios, né? Os deuses da antiguidade, desculpe. Então, esses eram os ídolos, né? Que nós temos todos os ídolos hoje parecidos, né? Os mais abjetos eram os cultos dos sírios e fenícios, nações vizinhas de Israel. Infelizmente, é verdade o que a Sagrada Escritura nos narra acerca de Moloch e dos sacrifícios humanos que lhe ofereciam. As divindades sírias e os seus cultos faziam do assassinato e da impureza um serviço divino. E nós temos o culto de Moloch hoje? Certamente, né? Sacrifício humano? Quantos milhões de crianças são mortas nos úteros das mães hoje? O sacrifício humano hoje é incomparável com o da
o da antiguidade, tá? Incomparável. Ele é muito maior hoje, né? Muito. Matança de cristãos, matança dos regimes ideológicos implantados, né? Que em tempo de paz, né? Mata milhões e milhões, centenas de milhões, né? Então o sacrifício humano hoje o da antiguidade é fichinha, né? E nós, quando lemos isso nos livros de história, nós ficamos apavorados. Não, mas hoje é muito mais. Nós hoje cultuamos Moloch, né? As divindades sírias e os seus cultos faziam do assassinato e da impureza um serviço divino. Nós também fazemos. Sobretudo o culto de Adonis e Astarte não era outra coisa senão a divinização do vício. Até a época do imperador Adriano, isto é, até meados do segundo século cristão, e mais tarde ainda, sacrificavam-se crianças e adultos à deusa fenícia Astarte. Tem aqui um busto da deusa, né? Os seus templos eram e continuaram a ser locais de prostituição até o declínio do paganismo. O templo da deusa era lugar de prostituição, né? A imoralidade, que paradoxalmente chegava até a renúncia ao sexo e à automutilação, era o resultado da excitação selvagem com que se celebrava, numa verdadeira bacanal, a festa da vegetação na primavera. Olha, aqui está nessa a deusa, né, o busto da deusa Astarte, né? Então, os festivais da primavera, né, a festa da vegetação. A festa da vegetação é uma coisa curiosa, né? Que é a festa da Pachamama, né? E era em Antioquia, centro internacional do vício, que o cristianismo devia fazer a sua aparição. Na verdade, essa cidade, mais do que qualquer outra, tinha necessidade da mensagem de Jesus Cristo, mensagem da cruz, né? A população de Antioquia era formada por uma mistura de raças e povos variados, em que predominavam 4 tipos principais. Em primeiro lugar, o taciturno romano, orgulhoso do seu domínio universal. Depois o grego, ou semigrego, sensual e requintado, que há muito havia perdido a fé nos velhos deuses. Esse grego requintado, né, e sensual já não era mais nem adoradores desses deuses gregos, né? Era um ateu, né? O sírio nativo, efeminado, adaptável
e obsequiosamente servil, que constituía a classe inferior dos arrebaldes da cidade, e por fim, em grupo à parte, o judeu, com sua orgulhosa pretensão de ser o favorito do Todo-Poderoso. Os hebreus formavam uma colônia numerosa sob o comando de um etnarca e faziam uma propaganda muito ativa. Todos aqueles que aspiravam a uma religião séria, sobretudo mulheres, dirigiam-se no dia do sábado à sinagoga, em cujas paredes estavam suspensos os vasos de cobre e de cujo teto pendiam as lâmpadas de prata que Antíoco Epifânio roubara noutros tempos do templo de Jerusalém. Era considerável o número de prosélitos recrutados entre os pagãos. Havia duas espécies: os prosélitos do santuário, que se submetiam a toda a lei de Moisés, inclusive a circuncisão, e que eram recebidos na sinagoga por uma espécie de batismo seguido de instrução religiosa. E os prosélitos da porta, chamados nos Atos dos Apóstolos tementes a Deus, que mantinham relações de amizade com judeus e muitas vezes assistiam aos seus atos de culto. Do ponto de vista religioso, podemos, pois, distinguir 4 grupos: os judeus, os prosélitos, os tementes a Deus, os semipagãos e os pagãos. Então, isso antes da entrada do cristianismo na cidade, né? A fase pré-cristã dessa cidade. Enquanto Paulo se concentrava em Tarso, na meditação do mistério de Cristo, a semente do Evangelho, abre aspas, como que levada pelas mãos dos anjos, voava sobre a terra e sobre o mar. Schneller. Encontramos o cristianismo às portas de Jope, a atual Jafa, e em Cesareia, cidades marítimas, e em Cesareia, né? Tanto Jope quanto Cesareia eram cidades marítimas, né? Na verdejante ilha de Chipre e no maravilhoso país do Nilo, até a Etiópia, graças ao tesoureiro da rainha Candace. Em Cirene, na África do Norte. Em Puteolione, perto de Nápoles. E até em Roma, no interior do Palácio Imperial. Seria falso imaginar que essa primeira expansão do cristianismo se deveu a viagens missionárias organizadas para esse fim. Então, essa expansão não tinha nada a ver com o apóstolo Paulo, né? Os grandes instrumentos dessa propagação foram, sobretudo, os artesãos e comerciantes helenistas que a tempestade da perseguição lançara para longe de Jerusalém, ou que já naturalmente levavam uma existência nômade, percorrendo todas as cidades da costa. Os seus conhecimentos linguísticos, o seu zelo e a sua habilidade comercial haviam-lhes aberto muitas portas, e o seu modo de ser, benigno e alegre, conquistara-lhes muitos corações. Esses comerciantes, né,
Claro, a própria profissão de comerciante já exige um certo trato, né, com as outras pessoas, né? Simpatia, alegria, enfim. Se alguém quisesse vender alguma coisa, não é? Tinha que ser, na época, para viajar nesses países, tinha que falar as línguas, né? Então eles tinham conhecimentos linguísticos, pelo menos o mínimo das línguas, né? Se bem que o grego era a língua universal nessa época, né? Quem falasse grego se daria bem, né? Como hoje é o inglês, né? Como já foi o francês, enfim, o latim, né? O latim foi por 1500 anos a língua. Então, esses comerciantes, né? Essas pessoas, viajando, levava, né? O que ele chama aqui a semente do evangelho, né? No entanto, havia uma certa parcialidade nessa atividade missionária, pois não se dirigia senão aos judeus, porque foram os judeus que foram expulsos, né? Pelos judeus cristãos que foram expulsos pelas perseguições do próprio Paulo, né? Do Sinédrio, né? Então eram feitas nas sinagogas, perto, enfim, com judeus, né? Esse exclusivismo não provinha de qualquer má vontade, mas de uma falsa concepção. Faltava aos judeus cristãos uma visão ampla e generosa da realidade. Por isso tinham levado a mal que Pedro quisesse admitir na igreja com tanta facilidade o centurião Cornélio e a sua família, que eram pagãos. Em sua defesa, Pedro tivera de invocar a visão que tinha tido do Espírito Santo descendo sobre os gentios, antes de estes serem batizados. Não havia argumentação possível contra essa lógica, mas, mesmo assim, o caso ainda era considerado como uma exceção, uma acolhida, né, de um não judeu para a igreja, né, um centurião romano, né, um pagão, né. Pedro também não ousava tirar conclusões práticas dessa sua decisão devido à resistência do grupo preponderante que estava ligado à lei. Ora, as declarações teóricas, por si sós, não fazem progredir uma causa. É necessário acrescentar-lhes fatos. E esses fatos Antioquia ia fornecê-los agora. Então veja como é que toda essa história, né, da Antioquia e da cristianização dessa cidade foi importante, não é? Os pioneiros do apostolado entre os gentios foram alguns fiéis de Chipre e de Cirene, entre os quais se contavam possivelmente um certo Lúcio e os dois filhos de Simão Cirineu. Olha que coisa, hein? Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Nosso Senhor, né? Ele teve também filhas, né, cristãs. Então, carregar a cruz de Nosso Senhor foi uma bênção para ele, né? Aparentemente, ele estava fazendo um favor a Nosso Senhor ao carregar a cruz, né? Na verdade, ele estava fazendo um favor para ele mesmo, né?
E é assim que acontece sempre quando a gente aceita, né? Carregar a cruz de Nosso Senhor. Na epístola aos Romanos, Paulo saúda um deles, Rufo, bem como a sua mãe. Romanos 16:13. Então, possivelmente, né, esse Rufo, saudado por Paulo, tenha sido filho do Cirineu, né, que carregou a cruz de Nosso Senhor. Em Antioquia, cidadela da civilização, o contraste entre judeus e pagãos não era tão pronunciado. A parede divisória era mais fraca, e isso permitiu a fundação da primeira igreja mista de judeus e cristãos. Desculpe, judeus e pagãos. A qual, livre da pressão do mosaísmo estrito, iria converter-se no segundo berço do cristianismo. Por outro lado, a calamidade causada pelo tremor de terra do ano 37 continuava a preocupar fortemente os espíritos, despertando o interesse pelas coisas sobrenaturais. Finalmente, até na cidade mais corrompida se encontram almas de nobres disposições. E os helenistas cristãos entabulavam conversa com essas pessoas nos bazares, no mercado ou nos balneários públicos, e contavam alegremente aos gregos e aos sírios que os ouviam a felicidade que o conhecimento de Cristo tinha trazido às suas vidas. A notícia espalhou-se rapidamente pelos bazares. Olha como que então o trabalho de apostolado, né? Era feito nessa cidade, né? Veja, nós tivemos a descrição da cidade, né? Nós sabemos que a cidade era uma cidade corrompida, era uma cidade pagã, era uma cidade devassa, era uma cidade de orgia, né? Era uma cidade de grandes diferenças econômicas, né? Tinha muitos pobres, muitos ricos, muitos escravos, né? Tudo isso aconteceu sem qualquer preparação ou objetivo humano preciso. O fato é muito instrutivo. A igreja não recebeu do seu fundador fórmulas para todos os casos e para os problemas futuros. Fórmulas. Excetuado o domínio da revelação, sempre reconheceu na linguagem dos fatos a vontade de Deus. O sopro anônimo do Espírito Santo na história. Como tantas vezes aconteceria nas maiores crises ocorridas ao longo dos séculos, o estado de coisas simplesmente a compelia a essa decisão. No domínio puramente natural, ocorrem fenômenos análogos. Quem poderá explicar como nasce uma canção popular ou uma epopeia? Quem conhece a gênese das lendas eternamente remoçadas, as lendas que passam de geração a geração, as lendas antiquíssimas, né? Desabrocharam no mais íntimo da alma do povo e, de súbito, um grande poeta, um sonhador genial, lhes deu uma forma e um nome. Não? Mesmo as obras de Homero, né, dizem que é a concentração, né, das histórias antigas que ele colocou no papel. Né? Aliás, nem no papel, né, porque não existia papel. Deu uma forma poética, né?
Dado o intenso tráfego das caravanas, a notícia daquela fundação chegou rapidamente a Jerusalém. A fundação dessa igreja, né? Que misturava judeu e pagão, né? Os apóstolos resolveram então enviar uma missão a Antioquia para verificar o que se passava. E escolheram Barnabé para levá-la a cabo. Barnabé, lembram vocês? É aquele que fez a intermediação em Jerusalém entre Paulo e os apóstolos, na primeira visita que Paulo fez a Jerusalém, depois da conversão, né? Então, São Barnabé. Seria impossível descobrir alguém mais indicado para uma tarefa tão espinhosa. Como tendemos naturalmente a dar às personagens do passado um aspecto exterior que se adapte ao seu caráter, podemos imaginar Barnabé como um homem grave, de semblante afável, olhos bondosos e maneiras tranquilas. Não tão culto como seu amigo Paulo, mas dotado de um sólido bom senso. Incapaz de confundir o acessório com o essencial. Isso é tão importante, né? Extremamente simpático e, sobretudo, animado de uma religiosidade profunda e simples. Era o homem talhado para inspirar confiança. Então, Barnabé era incapaz de confundir o acessório com o essencial. Em linguagem aristotélica, né, nós diríamos que Barnabé não confundia a substância com os acidentes, né? Coisa que a gente faz tanto hoje em dia, né? O mundo hoje todo é uma confusão entre o mundo que eu digo é o mundo cultural e o mundo da ciência, da tal ciência tão importante nos dias de hoje, né? A ciência sempre confunde o acidente com a substância. Barnabé chegou, pois, a Antioquia e contemplou com admiração a cidade das colunatas e do Júpiter gigantesco. Estátua do Júpiter, né? Mas o que mais lhe interessou foi uma rua lateral, no bairro da Epifania. O bairro da Epifania, para quem tem um livro, né, na planta aí da página 89, é um bairro que ficava ao sul, né, no lado oposto do rio Oronte, né, um pouco longe do rio Oronte. Então, foi uma rua lateral no bairro da Epifania, onde viviam os cristãos. Então tinha uma concentração geográfica, né? Infelizmente, na Antioquia de hoje, perderam-se todos os vestígios dessa rua, de forma que é impossível descobrir o local onde tiveram origem as primeiras recordações. Essa observação é do padre Rosner, que esteve lá, né? Porque ele acompanhou, né, todas os passos de Paulo, né? Então, na época que ele escreveu o livro, já era impossível, né? Na primeira metade do século XX, né? A basílica de que falam os padres gregos Atanásio, Teodoreto e Crisóstomo, designada já no século IV como a Antiga ou a Apostólica, encontrava-se, segundo a tradição,
na rua de Singon, nas imediações do Panteão. O Panteão está marcado nesse mapa aqui, da página 89. Né? Então dá para a gente saber pelo menos a localização. Num rápido golpe de vista, Barnabé compreendeu que se abria diante dele um frutuoso campo de trabalho. Não se ocupou das controvérsias, mas tratou somente do essencial. Essencial, né? Foi o homem da cura de almas prática. Da cura de almas. Da cura prática de almas, né? Eu diria. Melhor escrever cura prática de almas, né? Percebeu imediatamente que entrara em jogo a mão do Senhor. Expressão que indica que provavelmente foi testemunha durante as primeiras reuniões de culto de carismas, sinais e milagres, profecias e manifestações do dom de línguas, que é o contrário do dom de línguas hoje da renovação carismática, né? O dom de línguas é o dom em que uma pessoa fala na língua dela, que é desconhecida para as pessoas que ouvem, e as pessoas que ouvem o que essa pessoa está falando numa língua desconhecida, na língua dela que ela própria pode compreender, né? Não é essa enrolação de língua que tem hoje, né? Obviamente. Então é bom a gente, quando a gente fala de dom de línguas hoje, é bom a gente explicar, né? O que é o dom de línguas, né? Dirigiu aos fiéis uma ardente alocução, inflamada de amor a Cristo, que poderia resumir-se numa palavra: permanecei fiéis ao Senhor com o coração firme. Essa é a mensagem, né? Esta era a sua religião: ganhar os homens para Cristo, e não para si ou para um partido. Depois mandou certamente a Jerusalém um relatório pacificador, aconselhando os apóstolos a aceitarem a situação tal como era. É claro que Barnabé percebia que a controvérsia não se resolvia tão simplesmente. O problema subsistia e a cada instante podia exigir uma solução. Jesus não havia regulado a questão do valor da lei mosaica e o modo como ele próprio, Nosso Senhor, né, tinha observado a lei, podia ser interpretado de diversas maneiras. Então, a controvérsia aqui era essa, né? Tá certo? Sobre a lei. Aqui tem um asterisco, né? Dizendo assim: Cristo rejeitou em bloco toda a exposição rabínica da lei, já que mediante as tradições dos homens, entre aspas, se anulava a palavra de Deus. Marcos 7:8. Sobrepondo preceitos que não eram senão vãs aparências à verdade interna das Escrituras. No entanto, submeteu-se voluntariamente à lei, a fim de, com sua morte, vencer a lei por meio da lei. Ninguém percebeu tudo isso com mais perspicácia, nem soube deduzir mais certeiramente as consequências do que São Paulo, que contrapôs os dois testamentos como ordenamentos distintos da vida e da existência. O estar sobre a lei, de um lado, e o ser em Cristo, de outro lado. Então, quem vai resolver essa controvérsia desse cristianismo primitivo é Paulo. Né? Vocês vejam que
não havia ninguém, na época, com a possibilidade de resolver essa controvérsia. Tá? Vocês viram, Barnabé era o enviado dos apóstolos em Jerusalém. Pedro, Tiago, provavelmente. Né? Ele não entrou na questão. Ele não entrou nessa controvérsia. Tá? E os apóstolos, por várias razões, não tinham condição de entrar nessa controvérsia. Todavia, o assunto tinha que ser resolvido, segundo o que o mestre teria querido. Era um grave problema cujo encaminhamento deixara em herança a sua igreja. Cristo deixou, né, em herança. Barnabé não era o homem certo para dar uma solução dogmática e fundamental a essa dificuldade, mas conhecia aquele que poderia resolvê-lo. Conhecia. Bendita a hora em que Cristo lhe pôs nos lábios esse nome. E Barnabé vai se ligar a esse homem, né, que irá resolver essa controvérsia. Então veja, gente, essa controvérsia, neste momento, é uma controvérsia, era uma controvérsia que poderia acabar com a igreja no seu nascimento. Quer crise maior do que essa? Veja a crise que a igreja enfrentava neste momento. E nesta cidade, né, de Antioquia. Dá certo? Porque veja a igreja de Antioquia. Era judeus e pagãos. Então, o apostolado que se devia fazer entre essas duas classes de pessoas, qual seria? Seria um apostolado judaizante, que agradaria os judeus? Não é? Segundo a lei de Moisés? Ou um apostolado mais livre da lei? Não só livre, como acima da lei. Quem poderia discutir esse assunto? Ninguém, senão Paulo. Tá certo? E ele discutirá isso com grande ênfase, com grande energia, com grande sabedoria, com grande erudição e com grande mística. Tá certo? Com grande mística. Então, nós terminamos aqui um item, né? O item da cidade de Antioquia. Nós terminamos aqui. E começaremos, se Deus quiser, na segunda-feira que vem, o outro item, que é intitulado Paulo e Barnabé. Tá certo? Paulo e Barnabé. E aqui nós vamos, enfim, continuar a leitura e nos deliciar com essa obra do padre Rosner. Eu, pelo menos, estou me deliciando. Não sei vocês, mas como eu disse para vocês, cada vez que eu leio alguma coisa para vocês aqui, faço comentário, eu aprendo muito mais, talvez, do que vocês aprendem. Então, eu estou me deliciando com isso aqui, sabe? Então, agora eu abro para vocês fazerem as observações. E deixa eu ver aqui, já tem algumas observações.
os caminhos misteriosos de Nosso Senhor para sempre nos ajudar. Nós não temos noção deste. Não temos não. E é bom não ter, né? Porque assim, sabe que essa coisa da gente não ter a noção do quanto Deus nos cumula, né, de graças, porque a gente não sabe, cada um de nós, né? Nós não sabemos exatamente a posição de cada um de nós na história que Deus quer escrever. É bom porque protege o nosso orgulho, né? Protege o nosso orgulho. Então, é bom a gente não saber que papel a gente faz, né, nessas coisas. A Juliana fala assim, como não? Isso é uma verdadeira imersão. Pois é, esse livro, você usou a expressão certa, Juliana. Esse livro vai nos fazer empreender, né, uma viagem para as coisas mais profundas da doutrina católica. E das coisas mais valorosas da história da igreja primitiva, sabe? Porque gira em torno de Paulo nessas questões. Paulo tem essa centralidade, né? E nós vamos, queiramos ou não, né, com a leitura desse livro, nos envolver com essas questões que tem um valor presente na vida do mundo hoje muito importante. Porque Paulo viveu no mundo pagão, né, muito parecido com o nosso mundo hoje. Tá certo? Muito parecido. E nós podemos tirar muitas lições, né, desse conhecimento a que nós vamos adquirir do mundo antigo, né? Então nós já passeamos por uma cidade da antiguidade, Antioquia, né? Tem uma descrição de Antioquia muito bonita também, e muito que complementa esta, que é na biografia de São João Crisóstomo, uma biografia até pequena, que é também publicada pela mesma editora desse livro aqui, pela editora Quadrante. Eu agora me esqueci o autor dessa biografia, mas lá também tem, porque como ele está querendo nos contar a vida de São João Crisóstomo, e ele passou parte da vida em Antioquia, então ele se sente estimulado a descrever Antioquia, já no século IV, né? Não é na época de Paulo, mas já no século IV. Mas tinha muitas das características ainda daquela Antioquia, que já tinha sido cristianizada, mas que obviamente não foi 100% cristianizada, né? Então ela ainda tinha essas características de devassidão, né, de orgia, né, de paganismo que tinha na época de Paulo ainda, né? E ele faz uma descrição também interessante. Mas essa aqui eu acho primorosa, essa descrição de Antioquia. E vocês vejam a centralidade da cidade para a história nossa da igreja, né? Que é esse problema, né? O problema o problema de Cristo em relação à lei. Estar sob a lei ou estar em Cristo. Expressão em Cristo do próprio São Paulo, né?
Juliana levantou a mão. Diga, Juliana. Observado, e eu tô achando assim, gente, como é que Deus faz as coisas direitinho sei lá. Mas a gente está lendo esse livro, vendo toda a atualidade nossa, já toda a atualidade não, ao contrário, tudo que estava lá sendo atualizado agora para os nossos dias, nesse momento aqui do Paulo. E da mesma forma a Revolução Francesa. Então, ou seja, a gente está fazendo dois estudos que nos mostram explicitamente como é que tudo isso que a gente está vivendo não é novo, né? As novidades que a gente não tem e que a gente acha que tem. E que a intervenção divina nisso tudo, e ao mesmo tempo, não só a intervenção, mas toda a força demoníaca para poder atrapalhar tudo ali, né? Eu fico fazendo, na verdade, assim, resumindo, o paralelo dessa obra com a obra da Revolução Francesa que a gente também está estudando. Isso é muito bom você ter observado, porque é o seguinte, digamos assim, né? A Revolução Francesa, obviamente, ela foi um movimento de cumulação. Ela foi acumulando todos os nossos inimigos que a igreja teve ao longo dos séculos, né? Que nunca tinha antes conseguido tanta ascendência sobre o povo contra a igreja. E esse momento histórico da Revolução, né, em que todos os inimigos se alinham, não é, numa guerra e conseguem a vitória. Né? Conseguem a vitória. Então, nós estamos vendo na biografia do Paulo a construção do que a gente convencionou chamar, né, de civilização ocidental, que não é outra coisa que civilização católica. Tá certo? Então, é nesse momento então que vai se criar todos os elementos atuais em atualização, agindo de forma atual e também em potencial que vai se desdobrar ao longo dos séculos para criar a civilização católica. E na Revolução a gente vê exatamente o início dessa destruição que está em andamento. Eu digo para vocês lá no curso da Revolução que a Revolução Francesa não acabou. Ela está em andamento. Né? Então todas as coisas que estavam em potencial na Revolução Francesa está se atualizando ao longo desses séculos e ainda hoje. Né? Então são os dois momentos. Né? Você observou muito bem, Juliana. A Aline coloca o livro aqui, ó, do São João Crisóstomo. É do Félix Arrarás. É um bom livro, viu? Um bom livro. Um ótimo livro. Eu tinha vontade de ler esse livro aqui para vocês. Se um dia for possível, nós ainda leremos. Um livro fino, sabe? Um livro fininho. Mas esse historiador é muito bom. Pois é, mas Juliana, você explicou do mesmo jeito que eu expliquei, tá? A Juliana fala, eu não conseguiria explicar assim, mas é isso aí. Não, você explicou exatamente. Eu só fiz um comentário a sua observação. Enfim,
Bom, eu acho que isso tudo, né, que nós estamos vendo é minha opinião, pura opinião pessoal, né, que esse tipo de conhecimento faz parte do arsenal que um católico tem que ter hoje, né? Não só para continuar a ser católico, que é muito difícil, né? Mas também para fazer algum bem para os próximos, né? Para fazer um mínimo de apostolado. Sem esses conhecimentos, você não tem armas nenhuma contra o mundo. Sem conhecer, né, os nossos inimigos, nós sucumbimos, não é? A civilização já sucumbiu, tá certo? Nós não temos mais nenhum alimento da civilização. Então nós temos que ter armas particulares, pessoais, né? Que são esse conhecimento, né? Para manter a vida de um católica que talvez há 100 anos atrás, pelo andar da carruagem, nesses últimos século e meio, né, um católico não precisava ter ainda esse conhecimento. Hoje é absolutamente fundamental, né, para nós mantermos uma vida católica que pode ser chamada assim verdadeiramente, né, com as nossas devoções, né, com as nossas devoções aos santos, com as nossas devoções particulares, com as devoções da Igreja Universal, né? Porque sem isso fica tudo parecendo bobinho. Se a gente aceitar o discurso moderno, principalmente a noção de progresso, se a gente aceitar o que nos fala, né, os filósofos iluministas, toda a nossa religião é feita de coisas bobinhas, é feita de coisas idiotas, né? É feita de coisas que não tem nenhum fundamento científico, sociológico, político, né? Nós somos pessoas tão estranhas, né? E o perigo é que a gente comece a achar que realmente não tem fundamento a nossa fé, né? E é isso que nós temos que proteger, né? A nossa fé hoje, né? Juliana coloca aí a foto dos dois livros juntos, né? O livro que a gente está estudando sobre a Revolução Francesa e Paulo de Tarso. Pois é, assim, isso é uma das etapas do nosso aprendizado, né, gente? Embora seja importante, é uma das etapas, né? Então, é bom estudar essas coisas para nos fundamentar, né? Para que a gente tenha, né, a noção da solidez da realidade da nossa religião, né? Que é tão difamada, né? Que é tão difamada, né? E tem um outro aspecto disso que a gente também trata de vez em quando entre nós aqui, né, na Associação Cultural São Felipe Neri, que são os ataques que a gente recebe da ciência, né? Nós temos falado algumas coisas sobre isso, né? Porque isso também é importante, né? Certo? Juliana levantou a mãozinha. Diga, Juliana. Eu fico pensando aqui o seguinte: nesse tempo todo de estudo, né, da gente, do nosso clube de leitura e tudo mais, de toda essa andança que a gente fez aí para todo lado, que a gente descobriu inúmeras coisas, que nós abrimos os nossos olhos, graças a Deus, à associação, ao senhor que está ali à frente de tudo e tal, essa produção de conteúdo inesgotável. Eu fico pensando aqui, bom, se os anguetinhos estiverem aí em vias de chegar, pelo menos a gente viu tudo e fechamos com chave de ouro.
Pois é, os Aguetinhos, né? O projeto Aguetinhos. Pelo menos eu estou deixando tudo gravado, né? Porque se Deus quiser me levar... De tudo que a gente foi vendo ao longo desses 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, a gente consegue... Isso aqui é como se fosse uma cola que junta o quebra-cabeça todo. Olha, a associação foi fundada no dia 13 de maio de 1917. 2017, desculpe. Aos 100 anos das aparições de Fátima, né? Sob a proteção de Nossa Senhora e de São Felipe Neri, né? Então, assim, como vocês sabem, né? Enfim, ela caiu no colo de um associado, né, que recebeu associação de herança, né, que é um sujeito que tem tentado, apesar das suas limitações, né, fazer algum trabalho, né, que está sendo registrado, pelo menos, né? E que eu espero que esteja sendo, de alguma forma, útil para as pessoas, né? Mas esse trabalho, na verdade, eu peço a Deus todo dia que, assim, e assim é com todo o trabalho, digamos, que tem um cunho apostólico, né? Que se esse trabalho não estiver agradando a ele, né? Que ele dê um jeito de acabar com ele, né? Como ele ainda não acabou com ele, nem comigo, eu vou continuando aqui, né? Esse trabalho, né? E outros também, né? Outros membros da associação têm trabalhado muito nesse sentido, né? Mas eu sempre tenho alertado vocês do seguinte: eu não tenho a ideia de que nós estamos aqui fazendo uma luta cultural, simplesmente, uma guerra. Eu não estou dentro de uma guerra cultural contra o mundo. Eu considero que essa guerra não é cultural, é espiritual. Espiritual. Então, ela tem de fato um aspecto cultural, mas ela não é uma guerra cultural. Eu não tenho... porque se ela fosse simplesmente uma guerra cultural, nós estaríamos nivelando todo esse nosso esforço com um esforço puramente humano, né? Humano. E eu não acho que a gente esteja lutando contra um estado de coisas no mundo. Eu acho que esse estado de coisas no mundo tem um aspecto espiritual que é o mais importante. Nós estamos numa guerra contra as potestades, né? Como diz São Paulo. Os homens são apenas representantes de um lado e de outro dessas forças espirituais, né? A história da igreja toda é a história de uma guerra espiritual, né? Então, assim, eu espero que todos que me ouvem, né, tenha essa noção. Eu não me alisto numa guerra cultural. Não acho que haja guerra cultural assim, sem o aspecto espiritual. Sim, Ana Paula. Mas é que essa guerra espiritual,
se usa de armas culturais. Por isso, nós também estamos usando, né? Vocês vejam. Na verdade, é uma arma, né? É uma arma, é uma arma. Mas a guerra é espiritual. Né? Nós não estamos, por exemplo, numa guerra cultural para assumir o poder, por exemplo, temporal de um partido, enfim, não é esse o nosso propósito. Né? Nosso propósito é a preservação da nossa fé contra todas essas forças demoníacas que agem no mundo. Né? Porque, na verdade, no palco do mundo, nós só vamos ver homens discutindo. Né? Mas nós temos que ter a sabedoria de identificar o que está por trás e acima desses homens. Né? E aí, nesse exato momento, quando a gente identifica isso, a cultura é um elemento, mas não é o elemento fundamental. Né? Porque, veja, na guerra cultural, você não tem, por exemplo, o objetivo de conversão das pessoas. Então, numa guerra cultural, por exemplo, você pode se aliar aos seus inimigos religiosos. Isso eu não faço. Não é? Então, existem várias guerras, por exemplo, que estão sendo lutadas no palco humano, em que católicos se unem a protestantes e a budistas e a espíritas e a não sei das quantas para conseguir um objetivo. Eu não faço parte dessas fileiras. A guerra, para mim, é de conversão das pessoas ao verdadeiro catolicismo. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que eu não me alisto numa guerra cultural. Eu estou tentando me alistar numa guerra espiritual, com todas as minhas incompetências, falhas, enfim. Não é? Mas eu não me alio aos inimigos para conseguir um objetivo terreno. Eu não acho que essa é a estratégia, nunca foi a estratégia da igreja. Né? Então, assim, é nesse sentido que eu acho que eu dou o maior valor, né, à formação cultural, etc. Porque nós precisamos disso hoje. Né? Mas não, o meu objetivo o meu objetivo, com o meu trabalho, né, é fundamentar a nossa fé, a minha fé, né, fundamentar a minha fé e ajudar as pessoas a fundamentarem as delas. Fé católica. Não adianta outra coisa, porque é o único caminho, né? É a nossa única possibilidade de salvação. Né? Então, assim, esse é o meu pressuposto, né, do meu trabalho, né? Como um fiel católico normal, cheio de incompetências. Né? Então, Deus lhes pague a paciência, a interação aqui hoje, a presença. Né? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Se Deus permitir, na segunda a gente continuará a leitura, né, desse extraordinário livro. Tá certo? Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Jorge Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.